Bom dia a todos. Já temos sala cheia e ainda bem, é porque este tema é realmente apelativo e podemos dar início então a esta sessão de hoje para limitarmos o atraso e porque penso que isto vai dar realmente uma discussão alargada, é isso que pretendemos. Para além de dar as boas-vindas a todos, queria dizer que esta mesa, portanto, este debate que nós temos aqui hoje se insere numa iniciativa alargada do Centro da Terra, que já pensava há algum tempo e estimulada pela direção do Centro da Terra para que acontecesse e que tivesse repercussões positivas nesta área da construção em terra. E, portanto, pretende-se aqui discutir a construção em terra num contexto específico dos requisitos atuais que temos e esses requisitos são contraditórios por vezes. Vamos chegar a esse ponto de discussão com certeza, porque ao nível dos requisitos temos algumas exigências que são difíceis, ou pelo menos um desafio. Tentaremos discutir aqui hoje a questão das vantagens, das desvantagens e das oportunidades. Temos dois grandes temas. E passo aqui a palavra ao meu colega. Bom dia a todos, também sejam bem-vindos. Era importante, antes de começarmos este debate específico sobre térmica, também deixar claro que esta iniciativa do Centro de Terra vai abordar dois grandes temas que nos preocupam hoje no que diz respeito à regulamentação, às normativas e à construção em terra. É que este tema da térmica, e este é o primeiro debate de 3 sobre a térmica, mas também dizer-vos que existirão 3 debates paralelos sobre o tema das estruturas. E, portanto, aqui pelo Centro da Terra, o objetivo da iniciativa é, por um lado, na técnica e na eficiência energética e, por outro lado, no comportamento estrutural, compreender ao longo dos próximos meses, com estes 3 debates em cada tema, e com os contributos quer dos convidados, quer das pessoas na assistência, como é que podemos melhorar e capacitar todos os envolvidos para uma melhor construção em terra. Eu aproveito, em nome do Centro da Terra, também para agradecer o apoio à Trienal, e é por isso que podemos estar aqui hoje. Já agora nós não nos apresentámos, então eu apresentei a Velosa, da Universidade de Aveiro, e eu sou o Vasco Rato-Bispo e temos muito gosto e é com muito prazer que aceitámos este desafio para fazer esta moderação. O modelo desta mesa redonda tem uma breve introdução que a Ana e eu faremos e depois passaremos de facto ao mais importante, que é o depoimento dos oradores. Queremos desde já pedir desculpa aos oradores para sermos muito claros e transparentes. Nós daremos 5 minutos a cada um na fase inicial. Faremos uma pergunta específica a cada um dos convidados e, portanto, o que vos pedimos numa fase inicial é que lancem as reflexões e as provocações que entenderem no contexto dessa pergunta, porque depois teremos a oportunidade de lançar o debate entre nós e a seguir passar também a palavra para a assistência depois de uma pausa para reorganizarmos as ideias. Um enquadramento muito breve, enfim, não vou correr o risco de ensinar o Padre Nosso ao Vigário, portanto todas as pessoas que aqui estão são especialistas e interessadas no tema. A construção em terra tem uma longa tradição em Portugal, isso não é novidade. Também todos sabemos que progressivamente ao longo do século XX foi-se remetendo a práticas residuais e às vezes à conta de muita teimosia de alguns dos intervenientes, mas de facto a construção em terra tem inúmeras vantagens do ponto de vista do comportamento térmico, do ponto de vista do impacto ambiental. Aqui eu gostaria também de lançar uma nota importante, é que o impacto ambiental não podemos vê-lo só do ponto de vista das necessidades de energia para conforto, que é a forma mais tradicional como temos visto nos últimos 20 ou 30 anos, mas tem estado em cima da mesa e eu diria que no futuro, com cada vez mais veemência, também a questão do impacto ambiental dos próprios materiais, em termos de energia e carbono incorporado. Essas coisas começam a aparecer, tem havido alguma investigação e, portanto, desse ponto de vista, a construção em terra também merece aqui uma atenção especial.
Por outro lado, também conhecemos as desvantagens que tem, em alguns casos relacionados com o comportamento da água, algumas dificuldades de comportamento estrutural, de manutenção, etc. E, portanto, é neste conjunto de vantagens, desvantagens e contradições que queremos lançar aqui o debate. E, portanto, o que o Centro da Terra considerou é que é exatamente este o momento oportuno para se retomar esta discussão de uma forma organizada e que permita, no final destes 6 debates, termos ideias concretas sobre estas problemáticas. Olhando então para os últimos 20 anos, nota-se que há um interesse renovado nesta área da construção em terra, e isso é também resultado dos requisitos que temos hoje em dia, de uma arquitetura mais sustentável, de utilização de materiais que permitam uma arquitetura mais sustentável. A arquitetura em terra tem, de facto, algumas vantagens que por vezes não são ressaltadas e que por vezes não cabem exatamente nos parâmetros que são utilizados a nível regulamento. E é também, em relação a esta questão específica, quais são de facto as vantagens da construção em terra, o que é que ela nos dá e que pode ser tomado em conta para o futuro, para que a construção em terra seja de facto utilizada, mas utilizada sabendo-se também aquilo que proporciona ao nível de conforto. Neste caso vamos trabalhar muito a questão do conforto técnico. Vamos abrir então esta sessão com os vários convidados e convosco a este debate sobre a questão das vantagens da construção em terra a nível técnico. Em relação a isso, queremos também desenvolver, esperamos, um documento que tenha linhas orientadoras para que sirva também de apoio a projetistas e construtores e que permita a identificação de oportunidades de melhoria nestes mesmos regulamentos que nós temos. Vamos começar por debater algumas questões. Que enquadramento legal e normativo é que nós temos? E também que necessidades é que temos ao nível de formação e também ao nível de investigação. Nós tínhamos aqui algumas imagens para ilustrar este nosso enquadramento relacionadas com edifícios antigos, mas também com edifícios novos que se têm construído em terra, e é também neste enquadramento entre a reabilitação e o projeto de edifício novo que nós gostaríamos de introduzir e terminar com esta imagem de clara manifesta necessidade de reabilitação, mas também da pertinência de não ignorarmos este património. Porque, para além das questões de requisitos exigenciais atuais, há também uma questão de preservação de um património cultural que, evidentemente, todos nós consideramos importante. Passamos agora a apresentar muito rapidamente os convidados do Centro da Terra para este primeiro debate. Eu começaria por apresentar o arquiteto Alexandre Bastos. Arquiteto, é especialista em taipa, é autor de diversos textos sobre este tema e também tem tido a oportunidade de dar várias conferências e de participar em vários debates sobre este tema. A seguir gostaria de apresentar a Raquel Moraes, arquiteta, desenvolve atualmente projetos relacionados com a construção em terra para habitação e turismo. E eu vou apresentar o Romano Anastácio, que é engenheiro mecânico, projetista da AVAC e tem experiência em edifícios em terra, especialista e auditor em eficiência energética. Também vou apresentar o Paulo Meira, que é engenheiro civil, também tem uma experiência vasta ao nível dos vários tipos de projeto, com alguma intervenção também em projetos em taipa. Vou apresentar também o Francisco Seixas, construtor, que tem trabalhado nesta construção especializada. O Francisco Seixas, construtor, em técnicas tradicionais, em reabilitação e também em obra nova envolvendo estas duas áreas. Eu a seguir gostaria também de apresentar a Ana Antunes, arquiteta, é também formadora e conferencista nestes temas
é, portanto, especialista em construção em terra, é assessora do Lidera, portanto, isso vai motivar daqui a pouco uma pergunta muito direta também, e é atualmente a presidente do Centro de Terra. Também o Miguel Ferreira Mendes, arquiteto, formador e consultor, também com uma grande experiência nos temas, tem nas linhas curriculares que nos enviou uma menção que me pareceu muito interessante, que é uma abordagem bioclimática, mas também humanista aos projetos, e aqui a parte humanista parece-me muito importante ressaltarmos, porque tudo o que tem a ver com construção em terra não pode nunca estar dissociado dessa dimensão humanista. E, finalmente, queria também apresentar o João Maris Graça, arquiteto, é especialista em eficiência energética, é investigador na Direção-Geral de Energia e Geologia, que representa em alguns comitês europeus, nomeadamente no da Diretiva de Eficiência Energética e num estatuto da Agência Internacional para a Energia sobre energia nos edifícios e comunidades. E, portanto, este é o momento de lançarmos as tais perguntas a cada um dos oradores. Eu começaria por lançar ao Alexandre Bastos a questão de quais são as implicações da regulamentação atual de eficiência energética no projeto de arquitetura interna. Que dificuldades é que tem, se encontra ou não alguma afinidade e como é que tem resolvido isto? Bem, eu tenho uma voz baixa, não sei se alguém me vai ouvir. Eu começo logo por ser um bocado bombástico, que é o coeficiente que determina se a taipa ou se qualquer outra construção em terra cumpre ou não coeficiente foi feito no da Maria Xuxa, e eu não sei com base em quê e como, porque o NEC fez isso, mas há que refazer esses cálculos e refazer esses coeficientes. Portanto, começo logo aqui por uma coisa que não está de certeza absoluta atualizada. E ainda estaria menos se fosse feito in situ. Isto é, depois da obra acabada, fazer algumas experiências sobre a questão térmica e sobre a questão que é sísmica ou estrutural. As dificuldades que normalmente os arquitetos se deparam e os engenheiros são variedíssimas, entre as quais normalmente, ou seja, sempre assim, quem faz o cálculo térmico não é quem faz o certificado térmico. E o próprio certificado térmico também vai mudando as suas escalas, a sua legislação, como é costume em Portugal, a legislação muda-se como quem muda de camisa. Portanto, há uma panóplia de coisas que vão mudando à medida que as pessoas vão tentando encaixar. O grande problema é quem passa o certificado muitas vezes não percebe a patadinha da arquitetura interna. Começa por aqui. Normalmente, não quer dizer que haja exceções, felizmente que há exceções, mas normalmente isso acontece. E desde as perguntas, o arquiteto põe lá um meio no meio da taipa. Eu digo já, isso é já seguir. Portanto, depois há várias experiências, várias teses na internet, que a gente pode ver. Os textos que eu vi não estou autorizado a dizer quem são, nem mostrá-los, nem indicar, mas há várias experiências. Uma delas é com cortiça, tem 0,2 a 0,5 de granometria, digamos chamando assim. A cortiça não é compressível e, portanto, a única maneira é pôr 20 a 25% desse granulado na taipa, o que me deixa logo desconfiado, que já testei e, portanto, tem uma má compressibilidade. A segunda é uma experiência que nunca fiz, que Miguel Mendes sugeriu isso, que era pôr leque na taipa, tentando fazer com isso, ou depois falar sobre isso. A leque leve, portanto, é
chegou expandida. Há coisas relativas à relação à umidade, enfim, são investigações e testes que são fazer. Agora, para acabar, nesta fase, depois tenho mais coisas bombásticas a dizer. Tem que ser. O desenho é fundamental. A arquitetura é fundamental. O desenho do projeto é essencial para cumprir as normas técnicas, ou para tentar fazer cumprir as normas técnicas. Do contrário, e mesmo assim, vamos com um B+, um B, um B-, e vamos por ali, não é? A taipa de 60 centímetros, mesmo assim, não cumpre muitas vezes o certificado de toque técnico. Com 60 centímetros. Portanto, eu faço com 50. Portanto, tem que ter cuidados redobrados nessa orientação solar, janelas, vãos, dimensão, tetos, etc. Portanto, a questão do desenho é essencial. E muitas vezes descura-se o problema do desenho, das orientações, das ilustrações, da relação com o cliente, das zonas de sombra, enfim, não sei o que. Portanto, isto vai estar diretamente relacionado, a técnica, não parecendo nada, vai estar diretamente relacionado com a estrutura. Obrigado. Raquel, passava agora para si e olhando um bocadinho para as linhas que nos enviou, vi que trabalhou em vários gabinetes de arquitetura, até se dedicar mais a fundo às questões da terra. Portanto, a pergunta para si era o que é preciso para se promover o interesse e a competência de projeto em terra em geral nos gabinetes de projeto, e pensando sobretudo também, eu sou um dos dois docentes, como fazer isso também para os recém-licenciados que estão a iniciar a carreira. Promover também, não está a dizer promover para o cliente, mas promover para os gabinetes. Promover para os gabinetes. Promover para os gabinetes. É assim, em relação à parte dos recém-licenciados, vou começar pela parte final da pergunta. Penso que, por exemplo, ações de formação relacionadas com a taipa são fundamentais. Obviamente, na parte de começar pela divulgação, no fundo, acho que há várias hipóteses, portanto, indicativos que podem, de facto, fomentar esse interesse nos estudantes de arquitetura. Uma das hipóteses é incluir isso no percurso, não é? No percurso escolar, ou seja, que acaba por ser muito limitado. Por exemplo, atualmente não sei como é que está o curso de arquitetura estruturado, mas eu lembro que no meu tempo eu tinha a parte dos materiais, não é? Essa disciplina, além do projeto, acabava por ser muito limitado, não é? O tipo não se descobria todo o tipo ou forma de construir existente, não é? Esse mais para a construção corrente. Portanto, se integrarem isso em parte do curso, isso já pode criar um bichinho nos arquitetos. Depois, outra hipótese é fazer esses tais cursos de formação que existem, alguns por cento de terra vai promovendo, portanto, através da divulgação, que hoje em dia é fácil, através dos meios de comunicação que existem hoje, portanto, facilmente chegam às pessoas, portanto, isso promove o interesse. Também promover, por exemplo, visitas de estudo, acho que isso é fundamental, a obras existentes, que realmente, se calhar, eu própria, como profissional, se calhar interessa-me conhecer uma série de obras que já existam feitas em taipa, e o facto de ir aos sítios ver como é que as obras estão, não só por imagens ou por livros, mas o contacto com a obra acho que é fundamental, e isso há pouco, acho que isso devia ser promovido pela Ordem dos Arquitetos com mais. Portanto, é muito importante o contacto direto com a obra, e isso está-se a perder um bocado, não é? As pessoas estão cada vez mais preguiçosas, sempre mais para se deslocar mais sítios. Portanto, acho que isso é muito bom, promover estas conversas, portanto, arquitetos que tenham experiência na parte de poder ir falar e explicar, assim como fazem outros, não é? Com outras obras, com outro tipo de construção,
Portanto, isso ajuda também, não é? As pessoas a perceberem como é que é essa obra. E mais para, em termos dos projetistas, motivar os arquitetos, assim, eu não preciso de ser motivada, não é? Eu, no meu caso, vivo atualmente em Algesur, não é? Um sítio onde estou rodeada de construções em terra existentes, não é? A produção lá, que existia, sempre foi em Taipa, sempre as construções correntes das pessoas, porque isso era uma questão quase de sobrevivência na altura, portanto fazia sentido, não havia arquitetos, não é? Eram os mestres e as próprias pessoas construíam as suas casas, portanto era uma coisa muito natural, não é? Obviamente as coisas evoluíram, acho que houve uma regressão entre a fase de deixar de construir em Taipa e atualmente os arquitetos olham para esse material como uma mais-valia. Houve uma regressão, ou seja, regressão no sentido em que, como deixou de haver essa necessidade das próprias pessoas construírem as suas casas, portanto, optou-se por uma construção corrente dos materiais que há disponíveis e, portanto, surgiu o betão, surgiu materiais mais ligados à indústria, portanto, a própria evolução acabou por... as pessoas acabaram por abandonar essa vontade de construir em terra. Hoje é ao contrário, não é? Andamos todos a tentar que o mundo não termine por nós próprios, pelas nossas ações, estamos a destruí-lo e, portanto, isso é um fator muito importante para mim como profissional optar por construir em terra, mas não é só isso. De facto, faz sentido naquele sítio, não vou dizer, por exemplo, no Norte, qual era a atitude que eu teria, mas naquele sítio faz mesmo sentido de usar a terra, porque, por esta razão que eu disse, por ser um ambiente comum ali nas casas que nos envolvem, é um material que existe também, portanto, no próprio terreno, não é? Aquilo é contexto rural, portanto, a pessoa comprou um terreno onde quer construir a sua casa e, portanto, tem lá o material e, portanto, vai usar esse material, faz todo o sentido. Claro que há muitas outras coisas que, do ponto de vista do projetista, têm interesse mais a nível da arquitetura, estética, de evolução do material, como é isso, claro, que a mim me interessa, ou seja, como é que eu posso pegar nesse material e tentar transformá-lo, portanto, hoje em dia, como é que eu atuo perante esse material na arquitetura, isso, como é uma questão, não é uma coisa que eu não tenho resposta ainda, não é? Só através da obra e dos trabalhos que vou fazer é que vou conseguir ir fazendo e evoluindo, portanto, dá-me algum entusiasmo, portanto, ninguém precisa de convencer nesse sentido, não é? É uma questão, e como é uma questão, isso faz-me também avançar, não é? E voltaríamos à questão do desenho que o Alexandre referiu, pode ficar como modo para debate aqui. E agora passava a palavra ao Bruno e fazer também uma questão. Portanto, tenho trabalhado como projetista na área da mecânica, nesta área da máquina e da eficiência energética. Sim, exato. E, portanto, face a essa experiência, que vantagens é que tem sentido das construções em terra e também, que desafios é que tem sentido neste âmbito de eficiência energética, de desempenho energético das construções em terra. Antes de mais, bom dia a todos. Eu nestes anos que tenho de experiência de projeto, já trabalhei em alguns processos de Taipa, mais recentemente com o arquiteto Miguel em Quarentena, também tenho um processo em Terra Palha, que está a intervir a arquiteta Catarina, e o primeiro processo que preparei em Quarentena já foi há uns anos, talvez em 2009, em que a arquiteta era a arquiteta Teresa Beirão. Ainda nessa altura, a legislação da certificação energética e a eficiência energética era um pouco mais cega e era muito fundamentalista para os valores numéricos, para dos limites de coeficientes de transmissão térmica e de todos esses cálculos associados. E tivemos bastante dificuldade em conseguir que a ADER, na altura, por exemplo, aceitasse que se tivesse uma construção puramente em Taipa, porque a construção desse projeto era completamente todo construído em Taipa e não conseguimos, só com a Taipa, como disse o arquiteto, nós já ascendemos e continuamos a não conferir os requisitos, porque na altura eram bem mais largos do que são agora, e mesmo assim nessa altura não foi possível. Tentámos, como não havia a possibilidade da Quarentena fazer a tal a respiração com isolamento tipo
PS ou EPS, os outros polos teremos, optámos por uma solução mais natural de propor a cortiça ou os remunerados para a cortiça, também uma lã de rocha que acaba por permitir respirar, só que depois tivemos para fazer o acabamento, propusemos um peladuro ou algo do género. O problema é que depois, do ponto de vista da arquitetura, quem está a construir em taipa quer ter a taipa à vista, e aí depois foi complicado, tivemos que seguir com esse isolamento e com esse peladuro, porque na altura a ADEM não permitiu outra flexibilização. Mais recentemente, na zona do Montijo, em Queima, tivemos outro processo, mas aí a construção não era toda em taipa, era só uma parte, era uma moradia, só uma ala da moradia é que foi construída em taipa, e aí, por assim dizer, a metodologia foi tentar, junto da Câmara Municipal e da ADEM, juntamente com o perito que estava a acompanhar, fazermos ali um meio termo, e então o que conseguimos negociar foi a parte em taipa, assumiu-se claramente que não iria para cumprir. A parte de construção mais corrente, tivemos aqui a melhorar, ou seja, apertar mais o requisito para na globalidade a habitação para ter a classe mínima B-. Dessa forma, conseguimos ter uma parte da construção em taipa e a outra parte na construção corrente, e conseguimos para levar o processo a bom porto. A arquiteta nesse processo era a arquiteta Carmen Caldeira, depois acho que até veio uma publicação da arquitetura esse projeto como exemplo, por causa da construção sustentável. Mais recentemente, com o arquiteto Miguel, temos então a construção em terra, conseguimos, com base em valores de bibliografia estrangeira, porque em Portugal não há dados fundamentados para que possamos depois nós usar um projeto da térmica, porque depois a ADN obriga-nos a ter uma base fundamentada para podermos justificar porque é que estamos a usar aquele material, que valores é que correspondem do ponto de vista de coeficientes de transmissão térmica. No caso do projeto aqui do arquiteto Miguel, conseguimos, entre uma parede com 30 cm, se não falha a memória, um revoco de argila pelo interior e uma argamassa de cal por fora, conseguimos para cobrir nas paredes. Na cobertura, por exemplo, já tivemos que ir para uma solução dita corrente, com painéis sanduíche e o isolamento, que era poliestireno, porque depois, com uma solução de construção interna, já não conseguimos chegar ao valor dos limites que a regulamentação atualmente impõe. Do ponto de vista da vantagem de aproveitarmos a construção com os materiais ditos naturais, estamos a aproveitar recursos que às vezes existem no próprio terreno do domo de obra, e pronto, acabamos por ter também uma consciência global do ambiente, e que acabamos por assim dizer, para contribuir com alguma porcentagem para a melhoria do ambiente. Só para relatar, no primeiro processo, nós recomendamos às vezes, pelo menos essa é a noção que eu tenho, poderá estar errado, mas aqui este Francisco poderá esclarecer, a noção para que os clientes têm, julgo eu, é que a construção em terra ou em taipa, poupamos provavelmente no material, porque temos o material ali no terreno, mas depois a mão de obra acaba por ser um pouco mais cara do que a dita construção corrente. E esse primeiro processo que tivemos com a arquiteta Teresa Beirão, inicialmente no licenciamento e o projeto foi tudo em construção taipa, quando foi para a obra o cliente pesou os pesos do custo e acabou por abandonar a solução taipa, e depois já mais tarde, eu até tinha usado de gabinete, fui apanhar o processo novamente para certificar, mas já como primeiro certificado pós-obra, e o processo estava completamente, ou seja, foi completamente desistido a construção em taipa e passou para
para uma construção em blocos de botão aligerado, com o sistema capote, porque o cliente olhou para os custos e optou por uma solução de construção corrente. Para já. Obrigada pela sua contribuição e vamos continuar nesta senda do licenciamento. E agora perguntar ao Paulo, que também é engenheiro com alguma experiência em várias especialidades, mas focando aqui naquilo que é o mote do nosso debate hoje, que é a questão técnica, e continuar de alguma forma esta questão dos desafios associados ao licenciamento. Portanto, já ouvimos falar aqui de alguns desafios, sente desafios similares em relação ao licenciamento da construção em terra? Bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer o convite do Centro da Terra. Obrigado. Especialmente um abraço caloroso à nossa arquiteta que nos convidou. Um abraço também para a plateia. Uma plateia bem maior do que aquela que eu estava à espera. Apesar que isso era uma mesa redonda, uma mesa pequenina, afinal, uma mesa é prática saber que há muita gente interessada nesta temática. Bom, enquanto projetista, eu sou projetista já há alguns anos, sou engenheiro civil, geralmente faço todas as especialidades que entram em obra e que sou de Odmira. As aplicações de Odmira geralmente são aplicações muito familiares, não são grande construção. Os engenheiros na minha zona têm que abraçar um bocadinho de tudo, senão não conseguem viver. E em 2008, 2009, o arquiteto Alexandre Vaz tinha um desafio e pela primeira vez comecei a trabalhar na Taipa. Comecei a trabalhar na Taipa e de facto deparei-me com a mesma problemática que o colega se deparou. Como agravante é que nos últimos anos as referências e as normas europeias não vêm beneficiar a construção interna. E tenho solução para isso. Só para, em termos numéricos, só para tentarmos ter uma ideia do que estou a dizer. Em termos de os elementos de referência, não a condutividade térmica, mas o coeficiente térmico, de referência para a minha zona, a 0,35. 0,35 watts por metro grau centígrado, ou Kelvin. O da Taipa para uma parede de 60 centímetros vai-me dar qualquer coisa, porque fiz esse exercício académico hoje de manhã, vai-me dar qualquer coisa como 1,85. Vamos falar de 6 vezes, cerca de 5 a 6 vezes maior do que a ADN considero como referência para a minha zona. Sendo esses valores, se eu apontarmos ao valor máximo, admissível, porque a partir daí não se pode construir com esse valor máximo, o valor máximo para a minha zona é 1,45. Ora, então quer dizer que eu não posso construir paredes cruas de Taipa, só para Taipa, sem rebolos, sem outros artifícios, obviamente, não posso construir porque desde há 200 anos na minha zona constrói paredes com 60 centímetros com uma boa, com 60 centímetros com um bom coeficiente, com um bom comportamento interno, e a lei neste momento, se for construir como construíram os nossos antepassados, que é com príncipe reduzido, com uma construção totalmente sustentável ali do local, não poderei fazer. Pelo menos a interpretação que eu tenho. Claro que se juntar aquilo que o arquiteto Alexandre Vaz disse, se juntar o arrumado cortiça cerca de 20% naquelas dimensões, a nossa referência passa para 0,94, é menor, de facto, é menor do que o índice máximo, mas mesmo assim é maior do que a referência. Com isto estou a dizer o quê? Que, aos olhos da literatura e da legislação atual, construir em Taipa, só Taipa, vai ser um exercício de engenharia muito complicado para o engenheiro que a for calcular. Contudo, e é um desafio que lanço ao Centro da Terra, também em termos de investigação, que está a apoiar, o que
que a agência europeia pretende, e também penso que a ADN também pretende, é que em termos globais a eficiência energética aumente. Em termos globais. Mas a habitação não começa a ser construída no dia em que o empreiteiro chega à obra e começa a construir. Começa no dia em que o tijolo é fabricado na fábrica, o aço é fabricado nos altos fornos e por aí adiante. Deveria existir um elemento compensador de construção, para a construção da taipa, um índicezinho, olha, isto quer para quem não tem este background todo energético perdido, vai levar para a condição de referência. Porque eu, quando projeto uma casa, projeto para 50 anos. Nos 50 anos, vou poupar X energia, vou ter este balanço energético nos 50 anos. Mas não contei com aquele background que estava escondido. A terra vai estar ali, não tem aquelas perdas de energia de transporte, não tem as perdas de energia nos altos fornos, não tem as perdas de energia no GPS. Todos os materiais são, na sua gênese, são recicláveis a 100%, sem... Aliás, eu quando quero deitar uma casa de terra para baixo para fazer uma parede, deito e aproveito aquela terra para o canteiro, não vai para os resíduos, para uma empresa de resíduos. É nesse sentido que devemos trabalhar. Não, se calhar, em refazer os valores, porque provavelmente vai ser mais do mesmo, e não vamos conseguir alterar os valores da condutibilidade térmica da terra, certeza que vai ser muito difícil. Apesar de eu pensar que existe ali um efeito de escala que tem a ver com o design, um efeito de escala que não é contabilizado, porque quando entramos numa casa de taipa, não sei se toda a gente teve a oportunidade de entrar numa casa de taipa, no verão é a casa super fresca, e no inverno a casa super quente, estão uns 20 graus, não é? Tem uma inércia térmica forte. Nós alterando com elementos impermeabilizantes ao calor, isolando a casa por dentro, perdemos essa inércia forte. Não estamos a ter uma casa de taipa, estamos a ter uma casa forrada a taipa, mas não faz o seu propósito. O desafio que lanço é pensarmos com o legislador, arranjar um coeficiente que majore este tipo de construção. As taipas, as terras, tudo que tem, tudo no fundo que diminui a pegada ecológica. É nesse sentido que fica também um desafio. Muito obrigada. E isto já vai no sentido de algumas questões que nós vamos colocar aqui no âmbito da sustentabilidade, e portanto é também uma boa introdução e pensada e também fruto de experiência, não é? Realmente que é necessário fazer algo mais ao nível da regulamentação para além daquilo que por isso. Tenho aqui só para um minutinho, tenho aqui um certificado energético de uma casa técnica, do arquiteto Alexandre, que está super isolada, bem construída, e a melhor placa energética que consegui foi um B-, com 89% de eficiência. E construí muita casa em betão que não tem estes requisitos. Com legislação, com esta já que entrou em vigor? Sim. Com esta já que está em vigor, tem isolamento térmico. Sim. E passamos agora então a falar com o Francisco, que tem experiência diferente, já não de projeto, mas agora de construção. Mas nós íamos colocar agora uma questão específica que tem a ver também com a reabilitação, porque tinha experiência também com a reabilitação. E, portanto, a sustentabilidade da arquitetura em terra existe enquanto material, mas também existe no campo da reabilitação de edifícios. Temos muitos edifícios em terra do norte a sul do país, é um material reabilitado em todo o país. E a questão que temos para si são os desafios nesta área da reabilitação, os desafios específicos nesta área da reabilitação da construção em terra e ligados também com esta questão técnica. Ok, muito obrigado. Obrigado a quem me convidou. Obrigado aos presentes por virem aqui ouvir-nos e de alguma forma participarmos ativamente deste debate. E assim, eu antes de mais, antes de chegar à sua pergunta, que eu acho fantástica, quero só dizer aqui duas coisas. Entrarmos um bocadinho a matar com o arquiteto Alexandre, a matarmos com quem já o conhece sabe que ele matou pouco ainda. Depois tivemos aqui leves passos sobre este assunto. Quero-vos dizer que a construção em terra está para morrer. Quero-vos dizer isto. Eu não preparei nada, mas só estou-vos a dizer que estamos aqui devagarinho a querer dizer qualquer coisa. O arquiteto, o engenheiro disse agora mesmo tudo aquilo que devia ser dito. A construção em terra
forrada por fora, com XPS, RPS, cortiça, seja aquilo que for, deixa de ser taipa. Portanto, e só falamos da taipa, mas podemos falar da construção em terra, que pode ser, por exemplo, o adobe ou o BTC, e que continuamos na mesma temática. Não é construção em terra. Perde a gênese dessa construção. Portanto, se calhar, aquilo que aqui devemos fazer é pegarmos todos nas armas. Porquê? Porque estão a acabar com a nossa construção. Pura e simplesmente. Porquê? Porque nós estamos aqui brandamente a falar de um assunto que é... Estamos a acabar com tudo. Claro. Portanto, a questão é esta. Estamos aqui todos, falamos, os outros todos riem-se por trás de nós. Porquê? Porque eles continuam a fazer o que eles quiserem. E nós todos aumentam-nos os requisitos, aumentam-nos as dificuldades. E no final dizem assim, bom, mas você paga mais impostos porque a sua casa não é tão eficiente como a minha. Bom, caramba, então eu fiz aquilo que deveria fazer e ainda por cima vou ter que pagar mais impostos, vou ter que pagar mais isto. Bom, mas voltando à argumentação, se calhar... Agora vai mudar de cara. Eu vou mudar de cara agora. Então é assim, a reabilitação obviamente que é um mundo ainda muito mais complexo. Se nós temos intervenções pontuais na construção em terra, no país e no mundo inteiro, pelo menos na Europa, vamos falar só da Europa, entramos num valor quase residual de construção em terra. Na reabilitação em terra já o mundo muda de maneira muito diferente. Porque aí vemos um edifício como este a precisar de reabilitação e vamos perguntar quem é que tem capacidade para reabilitar este edifício. A primeira coisa, quem é que sabe o que é que está ali à mostra? Se é um reboco, se é a alvenaria que foi feita assim, se o que é. Portanto, nós estamos perante uma temática que é muito mais complicada, que é primeiro de tudo, temos que legislar, que é uma coisa que eu digo desde há muitos anos, Alexandre já ouviu falar sobre isto há muitos anos, desde 2000 para aí, e uma coisa que é legislar seriamente, de acordo com aquilo que o engenheiro também disse. Porque se nós não legislarmos, não tivermos coisas corretas, coeficientes corretos, logo, tanto os edifícios estes que vão ser reabilitados, como aqueles que vão ficar à espera de cair para fazer edifícios novos, vão ficar todos na mesma história, porque estes que vão ser reabilitados com as técnicas que hoje existem, que é o pelado, que é a palavra mágica que existe hoje, tudo quando não temos solução, pelado duro. Então, pronto. Então, pelado duro, o que é que nós vamos fazer? Vamos... portanto, se nós não fizermos nada, a parede cai. Ok? Muitos anos a parede cai. Mas se nós pusermos pelado duro, aquilo que fazemos é agravar a situação. Portanto, ele cai mais rápido. Está a ver? É como eu costumo dizer às vezes às pessoas, olha, quando você tiver dificuldade em perceber qual é um edifício respirar, experimenta fazer ao seu braço, já disse isto muitas vezes, se calhar as pessoas já ouviram dizer isto, ponha um plástico e ata o plástico ao seu braço, para ver só o que é, de quantos minutos é que você consegue ter um braço com cara de braço. Portanto, é isto que nós fazemos aos edifícios na reabilitação. Aplicamos materiais incompatíveis, com falta de qualidade, por gente que não sabe o que é que está a fazer, não se respeitam os prazos de intervalo de aplicação dos materiais. Quero que faça um cenário mais negro. Posso fazer, mas desde já lhe digo, se nós não fizermos, se nós continuarmos a falar sobre estes temas com falinhas mansas, não vamos lá. E parte daqui, provavelmente o desafio se calhar chegou a hora de nós dizermos basta. Porque aplicarmos a uma parede, um XPS ou um EPS, ou por dentro ou por fora, ponham como quiser. Há uns que até os põem debaixo em cima das fundações. Portanto, isto já vale tudo. Vale tudo. Vale tudo, vale inventar, vale aldrabar, porque também se aldraba muito, não sei se sabe. Portanto, há muitos projetos que são feitos, mas depois não são executados verdadeiramente como todo o projeto, e depois, quando vão ser certificados, também não. Bom, mas a Itaipa não entra nesse jogo, felizmente. Por isso mesmo, o que eu acho é que nós precisamos, provavelmente, de perceber qual é a altura que nós queremos falar deste assunto. Se é quando já não houver mesmo construção em terra, ou quando ainda tivermos aqui alguns já velhotes e tal, mas que temos grande vontade de construir em terra.
E esse é, de facto, o propósito destas reuniões, e eu acho que devem ser cada vez mais nesta senda, mas um bocadinho mais agressivos. Provavelmente, para a próxima vez, quando me convidarem, digo, não, eu não tenho espingardas, uma faca grande tenho. Portanto, estamos a trazer as armas, não é? Porque isto é verdadeiro, isto eu não estou a mentir. Toda a gente aqui sabe o que é que eu estou a dizer. Eu não estou a pintar a coisa feia. A coisa é mesmo assim. Aliás, o Miguel disse, mas às vezes quando a gente falamos um com o outro, diz, o que é que tu fizeste? Nada, não se pode fazer nada. O que é que fazemos? Mentimos, fazemos aldrabices. Eu ouvi muito contentamento por estar a assistir ao nascimento do braço armado no centro da Terra. Eu sempre tive nesse braço armado, como tu sabes. Só que antes de passar aqui ao Peço desculpa se fui um bocado agressivo, mas pronto. que gostei bastante da intervenção porque é de facto algo crítico. A questão, não só na terra, mas muito especificamente na reabilitação em terra, nós estamos a misturar aquilo que é novo e perfeitamente incompatível com aquilo que é antigo, aquilo que é diferente e que trabalha de uma outra maneira é desastroso num país com tanto património em terra. Repare, eu com precaução, hipoteticamente, daqui a uns tempos vou produzir carro. Suponha que eu alguém entra em contato comigo, como aliás muita gente entra em contato comigo, para fazermos uma obra. Suponha. E pomos em comparação um reboco feito com terra e cal e areia certificada. Ou pomos em contrapartida um outro construtor do outro lado e diz assim, sim, construção é com cal e tal. Quem está a fazer o projeto, se aquilo for branco, dá igual. Nem sequer vê o que é que está dentro da saca. E se o reboco estiver feito, né, em branco, porque o cimento branco que se compra aí em sacos e que se vende reboco pronto, né, que é reboco branco, há muita gente que compra o reboco de cal. Como isto quer dizer, primeiro de tudo temos que nos educar, temos que dar formação às pessoas. Mas isso leva muito tempo. E brandir armas, eu também já estou cansado. Quer dizer, eu ainda tenho alguma vontade de brandir armas, mas de facto, fazer a reabilitação requer materiais. E requer materiais certificados, requer materiais com qualidade. E aquilo que se faz aí, que se vende aí, não é materiais com qualidade. E que são mais caros, depois. Não são mais caros, são diferentes. A questão é que a gente tem que pôr o preço ao pé das coisas. Às vezes até sai mais barato. Porquê? Porque você pôs lá um reboco, pagou 13 ou 14 euros por aquele reboco e depois devia ter pago 20 euros por um reboco a sério e você perdeu os 13 euros que pagou ou 14 por aquele reboco, deu cabo do seu suporte porque lhe aplicou sais e ainda por cima depois vai ter que dar aquele presente envenenado ou desgraçado que vai ter que fazer a reabilitação dessa parede. Esse é que é o problema. Com o governo, com clientes, para lhe fazer mas isso eu já vou pensar. Isso é com os clientes, mas claro. E depois, aliás, eu não fico só satisfeito em mudar o construtor. Mudou o construtor e diz, ok, está a ver aquele cãozinho que lá atrás de um carro e faz assim à cabeça. Portanto, assim, diz a tudo que sim, que é para quê? Para ganhar a obra, para depois a seguir o alto trabalho. Portanto, é mais coisas, é isto. Eu agradeço o vosso entusiasmo, era exatamente isso que nós procurávamos. Deixem-me só, antes de passarmos ao debate mais espontâneo, terminar esta primeira ronda. E queria agora perguntar à Ana, tudo com base na sua experiência também de certificação de sustentabilidade, quais podem ser as vantagens da construção em terra na certificação de sustentabilidade e que nos ajudem precisamente a puxar também por estes sistemas construtivos? Todas. Eu sou a grande defensora, não é? Só para vos enquadrar mais ou menos, é assim, a minha entrada para a construção em terra é relativamente recente e acontece quando eu vou para a Índia e descubro a construção em terra na Índia. E da Índia vim descobrir a Portugal. É incrível, não é? Embora seja de Aveiro, vivesse em Aveiro, eu não tinha a mínima noção que não vivia em casas de terra, mas vivia junto delas. E foi nesse momento, vendo estas relações e depois também já tendo uma grande história como arquiteta na arquitetura convencional e começando a ver esta entrada destas legislações, destas certificações que me fazem arrepios, eu
fiquei apaixonada pela construção em terra por os desafios e pelas características que ela tem, mas por outro lado pensei assim, eu já tenho problemas na construção convencional, como é que os vou resolver com a construção em terra? E tem sido sempre nessa direção que eu tenho tentado fazer a minha investigação a nível pessoal. Quando vimos para o centro da terra, encontro os meus irmãos de armas, que estão exatamente com a mesma situação e que procuram as mesmas respostas. Relativamente à certificação da sustentabilidade, Palmeiro é certíssimo. Acho que é uma direção a tomar e é uma proposta que nós podemos fazer. De contabilizar exatamente o impacto da construção em terra, olhando para a sua essência como uma construção sustentável, e como é que nós podemos fazer esse enquadramento? Pensamos, como o Palmeiro falou, de energia incorporada. Quando falamos em energia incorporada, estamos exatamente a falar na energia que é necessária para pegar nas matérias-primas e levar até ao local da indústria, a energia que está envolvida para o processamento desses materiais, para a produção, e depois a energia que é necessária despender para levar até à obra. Isto só muito brandamente e muito rapidamente. A construção em terra, a terra está debaixo dos nossos pés, não é? Nós temos terra na maioria do nosso território, por isso é uma questão de... Eu costumo dizer que quando compramos um terreno, nós olhamos para o terreno e damos o valor do terreno tendo em conta o metro quadrado do terreno. E o metro cúbico está debaixo dos nossos pés. E esse material pode ser o material de construção da nossa habitação. Não é? E vem dali do nosso local. Eu estou a usar matéria-prima local, logo eliminando uma série de energias incorporadas, reduzindo substancialmente a economia a nível económico, os custos que estão envolvidos na obra. Depois aqui existem algumas formas de trabalhar, eu acho, pelo menos, tenho tentado ir nessa direção de criar aqui algum equilíbrio, exatamente por algumas situações que foram faladas aqui. Por isso, falamos da energia incorporada, falamos também da questão dos resíduos. Dos resíduos, quando falamos em resíduos, estamos a falar nos resíduos de obra, na construção, todo o resíduo que é resultante dessa obra, com a construção interna praticamente não existem resíduos, e da demolição, que nós esquecemos que algum dia aquilo que estamos a construir há de ser demolido e vai se tornar alguma coisa. Na construção em terra vira um monte e que posteriormente pode voltar a ser utilizado e construir nova habitação, um novo edifício ou até plantar batatas, se nós quisermos. Por isso, estamos a falar também do impacto ambiental que esta construção envolve. A nossa pegada ecológica é essencial, isto implica exatamente equacionar todas estas questões. E depois agora vamos pensar a nível económico e social e cultural, que é a utilização da mão de obra local, a utilização e o reconhecimento e a recuperação dos conhecimentos e da cultura local. Quando pensamos em mão de obra local, temos que pensar que estamos a reforçar a economia local, estamos exatamente a ir buscar, se calhar, uma série de conhecimentos e de artesanato que existia na região e está a ser perdido ou então até desapareceu. Uma das grandes dificuldades que nós, Centro da Terra, temos tido é exatamente na parte do adobo, de ir encontrar pessoas que ainda têm o conhecimento de trabalhar com adobo para podermos recuperar essa informação e começar a aplicar em novas construções e na reabilitação do edificado em adobo. Porque a taipa, apesar de tudo, tem-se mantido e o Alexandre Bastos foi uma das personagens que faz parte deste papel importante de recuperação deste conhecimento. E depois temos que pensar também na parte do impacto económico. E aqui existe o tal equilíbrio que se falou há pouco, que é, eu recuperei, eu estou a usar material local, mas estou a gastar o dinheiro que gastei nesse material, vou gastar na mão de obra local. É necessário criar aqui algum equilíbrio e estudamos um bocadinho como é que vamos intervir a esse nível.
O que é que eu defendo nessa área? Se queremos tirar partido desta vantagem da mão de obra local, nós temos que ter uma mão de obra formada e especializada na área. Por isso, o que eu reconheci quando fui para a Índia e tenho tentado transmitir para aqui, tentado aplicar nas obras e nos projetos onde tenho estado envolvida, é que existir um empreiteiro que tenha conhecimento desta construção e que vá para o local. Não é necessário pegar uma equipa que está no Alentejo, por exemplo, e essa equipa vai até ao norte de Portugal ou até outra zona qualquer. E depois o Francisco, se calhar, com a experiência que tem, diz-me se eu tenho razão ou não, mas isto é uma das experiências que eu tenho e que é aplicado com os gabinetes de arquitetura que trabalham com a construção em terra na Índia, em que existe o empreiteiro que tem esse conhecimento, será o empreiteiro geral encarregado de obra e o formador, que vai a um determinado local e constrói uma equipa. Essa equipa vai receber essa formação e essa equipa, com essa construção, vai receber o conhecimento, a experiência e a capacidade de, posteriormente, desenvolver e se apresentar no mercado como um especialista nessa área. Isso vai promover o quê? Aqui haja mão de obra, que é a grande dificuldade que nós temos, é arranjar mão de obra que seja capaz e reconheça os materiais que existem e como os trabalhar. Isto é a minha postura pessoal, atenção. Depois temos outras posições, ou se calhar outras formas de... O problema é as questões legais, sim, mas isso é uma questão trabalhadora. Obviamente. Isso depois são situações que têm que ser analisadas caso a caso. Mas isso vai ter vantagens a nível económico, porque eu não estou a levar uma equipa para um determinado local, a deslocá-la para lhe dar residência e tal durante aquele período. Estou a dar possibilidades àquela comunidade de receber essa formação e esta comunidade está a ter um novo mercado de trabalho, um novo nicho de trabalho. Isso é uma das formas. Mais uma vez, ressalto a questão de reconhecimento e irmos descobrir o que temos vindo a perder, que é a cultura arquitetónica e construtiva do nosso país. E depois, o que é que a construção em terra envolve, que não é só o material, é a forma como o projeto tem que ser feito. Nós, quando entramos para a arquitetura moderna, e aquilo que eu ouvi dos meus professores da faculdade é tudo é possível e que eu posso fazer como acontecer. Porque eu tenho material e tenho soluções construtivas que me possibilitam qualquer coisa. Ora, claro que sim, mas se eu não tiver cuidado com a orientação solar e com os ventos predominantes e a orientação da chuva, se não tiver cuidado do meio ambiente que vai interferir no meu edifício, eu lá está, faço um saco plástico e meto ar-condicionado lá dentro e tenho a situação de fazer. Pronto. E é nessa direção que nós estamos a ir. Será que isso é sustentabilidade? Será mesmo? É assim que nos é vendido. O mercado diz-nos isto. Será que é real? Isso é questionar a forma como a sustentabilidade nos está a ser vendida. E se é essa a verdadeira sustentabilidade. E acho que é melhor ficar por aqui. Obrigado, Maria. Sim, levanto várias questões, mesmo a questão da mão de obra, resta saber se é a mão de obra interna que é mais cara, se é outra mão de obra que é barata demais, até por questões de especialização. Portanto, eu nem sei estou convencido se essa comparação é justa, inclusivamente. Enfim. Bom, nós temos estado aqui muito centrados no contexto português, porque também é isso que nos importa mais, mas o Miguel, desculpa, provavelmente terias aí muitas coisas para dizer sobre o contexto português, mas, enfim, tendo em conta toda a tua experiência internacional, o que é que se passa nos outros países? Como é que nós podemos ir buscar alguns exemplos que nos ajudem a legitimar este nosso braço armado? Vocês fazem-me sempre passar por imigrante, eu qualquer dia ganho o estatuto de refugiado. Sem fronteiras, sem Porque é fronteiras. perigoso, porque a extrema-direita está a subir em todo lado e isso eu fico com o estatuto de refugiado e fico eu não sei muito bem o que é que se passa no contexto europeu, por duas razões.
Primeiro, porque sou um bocado desatento a uma série de coisas, que é a razão fundamental. E segundo, porque eu trabalho em muitos países de facto, mas fora da Europa. Eu estou ligado a um laboratório francês, sou membro do CRATER, que a maior parte de vocês deve ter ouvido falar. Mas os trabalhos que eu faço, seja enquanto profissional independente, seja dentro do CRATER, são 99,9% em países ditos em desenvolvimento. Por exemplo, segunda-feira vou para o Nepal, em janeiro estive no Haiti. A ausência de regulamentação nesses sítios é o paradigma. Mas eu, já que falamos de contexto europeu e pegando um bocadinho nas palavras da Ana, eu acho que a maior parte da plateia aqui são arquitetos. Não? Ok. Será que vocês, sobretudo os jovens arquitetos, podiam dizer o nome do arquiteto francês mais conhecido, expoente máximo do modernismo? Qual podem ser os referenciados? Qualquer pessoa. O arquiteto francês, expoente máximo do modernismo. Não, modernismo não é nada. Corbusier. Não era nem francês nem arquiteto. Portanto, isto é só para desmontar os preconceitos com que nós vivemos e este enquadramento académico pseudocientífico com que todos nós vivemos. Eu acho que só quando nós começarmos a ver as coisas como elas são e não como elas são pintadas, é que chegamos a alguma coisa de facto. Aquilo que eu vos posso dizer, dando um bocadinho, se calhar, na súmula do que os meus colegas disseram anteriormente, para reportar ao contexto europeu, aquilo que eu conheço um bocadinho melhor ao contexto francês, que é francamente favorável relativamente ao nosso. Favorável num certo sentido. Porquê? Porque em França, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas uma casa até X metros quadrados de área dispensa o licenciamento de projeto. A maior parte dos maluquinhos que fazem casas em terra, como somos nós todos aqui estamos, fazem coisitas pequeninas, não é? Até por uma questão de sustentabilidade, ecologia, economia, de meios, de recursos, etc. Portanto, não estão abrangidos por este tipo de restrições. Depois, há, isso sim, uma grande noção, muito mais, digamos, mais profunda, do que é um investimento, aqui como dizia o meu colega engenheiro, uma grande noção do que é um investimento a longo prazo e que é um investimento realmente na durabilidade eficiente, não é só uma durabilidade decadente do edifício e na performance do edifício a nível energético, a nível de conforto. E isso, ao longo dos anos, traduz-se muito significativamente conforme o tipo de construção que nós usamos e o tipo de soluções. Eu queria desmistificar algumas coisas que podem ter ficado mal compreendidas ou se calhar algumas coisas que ficaram mesmo desmistificadas e que quase não estou 100% de acordo que foram aqui sugeridas ou que não foram aqui abordadas. Primeiro, estamos a falar quase exclusivamente de construção em taipa. A terra é muito mais do que a taipa. Há muitíssimo mais soluções e opções e estratégias do que a taipa. É certo que a taipa é mais presente no nosso país, mas, por exemplo, o Bruno falou há bocado num projeto que nós apresentámos concretamente para o município de Loures, e é a técnica da terra palha. E aquilo foi aprovado pelo sistema de galesia, portanto, parede em terra, reboco em cal posterior, reboco em terra no interior, mas trata-se de terra palha, tem outros índices, tem outros coeficientes de resistência térmica. Os adobos são, o Alexandre disse muito bem, pôr cortiça na taipa é contrassenso. Não faz sentido estar a introduzir um material que não é compressível numa técnica que trabalha com a compressibilidade. É isso que é a taipa, é a compressibilidade do material. Mas os adobos não são assim. Os adobos funcionam por coesão das argilas, portanto, não trabalham com compressibilidade. Se não precisarmos de um grande índice de compressibilidade do material em termos estruturais, podemos perfeitamente trabalhar com adobos chamados aligerar e introduzir matéria isolante dentro dos adobos. Idem para outros sistemas que nós encontremos, eventualmente até para sistemas colaborantes, ou seja, para paredes não portantes de terra que desempenham a função higrométrica e térmica do edifício, mas que não sejam solicitados a nível de estruturas. Essa questão, de uma certa forma, é pena que estas mesas redondas entre a térmica e a estrutura sejam dissociadas, porque as coisas não são dissociadas, necessariamente. Depois queria dizer ainda outra coisa, é que a construção em terra, eu estou 100% de acordo com tudo o que foi dito em relação à energia incorporada e ao baixo consumo energético da construção com terra, mas isso não é necessariamente verdade.
Não é um dado adquirido que uma construção em terra seja ecológica. Não é um dado adquirido que uma construção em terra não tenha muita energia incorporada. Quer dizer, eu dou-vos um exemplo que eu quero ser aquele que toda a gente conhece. O edifício do Herzog, em Basel, do Ricola. Não vamos comparar a pegada ecológica, por assim dizer, desse edifício com o monte do José Francisco em Santa Maria da Serra. Porque não tem nada a ver. Esta história, muito romântica, muito bonita e muito real, de fazermos uma casa com a terra que temos no chão e com 4 pessoas a darem ao pilão, é de facto verdade, mas não é a única história que existe neste cenário. Taipa pré-fabricada, grandes transportes de grandes quantidades de terra que vêm de não sei de onde, inertes, agregados, cal, todo o tipo de estabilizantes que adicionamos, os processos mecânicos de transformação da terra, os processos de produção de BTC. Havia 2 dias de conversa sobre BTC, por causa desta questão de eficiência energética e da ecologia. A própria execução do edifício, o desenho, que é fundamental do edifício, se corresponde ou se não corresponde a um ganho energético, a uma mais-valia energética, tudo isso é porventura mais fundamental do que o próprio material. Portanto, certificar o material é um dos passos. O sistema construtivo deveria ter sido tido em conta. Porque o sistema construtivo, por exemplo, não sei se vocês sabem, se calhar todos a mais não eram os especialistas aqui, os 2 grandes especialistas, ou os 3 grandes especialistas desta matéria, sobretudo se calhar o João, corrijam-me se eu estiver errado, mas da última vez que eu fiz um certificado energético, e tive uma parte mais ativa nisso, sem ser todo especialista na área, a introdução de um ar-condicionado no edifício era muito mais benéfica para o resultado final do que ganhos solares passivos. Por exemplo, ganhos solares passivos não é abrir uma janela à sul, é armazenar calor, com massa, com capacidade de armazenamento térmico da massa. Porque se eu tiver uma janela voltada a sul e o sol bate todo em cima de um soalho em madeira, chapéu, não fica lá nada. A madeira não tem a mesma capacidade de armazenamento de inércia térmica que tem até o cimento, por exemplo, até o betão, se for o caso. Portanto, tudo isto faz parte de um conceito de desenho, de concepção do edifício, que esse sim deveria ser tido em conta e pode ter um grande impacto no balanço energético do edifício. E depois, para complementar, então tenho mais outra coisa para dizer, se me for mais ou menos. A questão, por exemplo, o Bruno falava na cobertura do nosso edifício, que depois teve que ser em poliestireno. Por acaso, a uma certa altura era para ser em cortiça, depois teve que ser em poliestireno. Esta é a realidade, quer dizer, é aquilo como se comprou os melões. Nós não podemos dizer às pessoas que isto é melhor assim ou é melhor assado, quando não temos nenhum tipo de vantagem económica, pelo contrário, em utilizar materiais que são ecológicos e que são eficientes. Há uns bons anos atrás, eu vivia em Évora, na altura escrevia para um jornal e escrevi uma crónica precisamente sobre esta questão, em que sugeria, não é um bocado ingênuo, mas sugeria, que houvesse realmente benefícios fiscais para a utilização de materiais que são considerados ecológicos e com bom desempenho energético. Como, por exemplo, isenção de IVA na compra de cortiça e não na compra de poliestireno. Mas não sejamos ingênuos. Em França, neste momento, a Lafarge, que é uma das 3 grandes sanguessugas do mundo da construção, desculpem, eu dei um bocadinho revolucionário, ou reacionário, como quiserem dizer. Mas há, vocês têm a Cimex, a mexicana, enfim, a Lafarge é um dos grandes tubarões do mundo da construção, metem-se em tudo. A Lafarge contactou o CRATEC, do qual eu faço parte, para desenvolver estudos sobre os BTC. Os BTC, a maior parte das vezes, são estabilizados com cimento. Eu, quando era puta, andava de bicicleta por todo lado. Hoje em dia, tenho que usar um capacete, não posso andar nos passeios, sou multado se passar no sinal vermelho e qualquer dia sou obrigado a ter seguro. Cuidado com as regras. As regras, às vezes, não protegem. Exatamente. As regras às vezes começam para impedir e proteger os poderosos. Portanto, cuidado com a forma como vamos levar esta coisa da normalização E não vais só e das regras. Quando falas de Lafarge, não falas só na Lafarge. Não, mas Porque em Portugal também existe. sim, mas eu digo a Lafarge porque é clássico. Não vale a pena, não vale a pena. Nós, acho que a Catarina também estava presente, mas vale a pena para andarmos a dar na Argélia,
A Lafarge fez questão de estar presente e para apresentar todos os desenvolvimentos tecnológicos e de investigação que eles estão a fazer na área da construção com terra. Não tínhamos ilusões. Daqui a meia dúzia de anos, a Lafarge tem sistemas construtivos em DPC homologados e nós, se quisermos, ou usamos o deles ou mandamos fazer no laboratório. Vocês sabem quanto é que custa os exames no laboratório. É completamente incomputável para uma obra corrente. Claro. Mas Totalmente incomputável. eles têm tudo. Eles têm isso tudo. Têm laboratórios, têm tudo. E vai-se passar o mesmo com o queijo da Tianica de Nisa. E já não pode fazer queijo, a não ser que faça segundo as regras europeias, porque é assim. E claro que há vantagens nas regras, eu não estou a ser demasiado rápido também, mas claro que há vantagens nas regras que salvaguardam uma certa qualidade, que salvaguardam um certo empenho e até um controle de qualidade a priori. Mas as regras também trazem esta vertente monopolizadora dos mercados e dos setores de investimento. Ok, obrigado, Miguel. Bom, eu agora sinto-me na obrigação de fazer um preâmbulo. O João é da Direção-Geral de Energia, neste momento, esteve até há pouco tempo no Laboratório Nacional de Energia e Geologia, e com tudo o que já se disse sobre regulamentação, normalização de legislação, eu não sei se não teve já vontade de sair a correr. Mas eu gostava de dizer primeiro que o João é um dos grandes defensores das estratégias passivas, da arquitetura bioclimática, da sustentabilidade. Portanto, o João está aqui por essa sua vertente, não eventualmente como membro de um corpo que influencia a legislação. Aliás, é exatamente por isso que me parece interessante cá ter o João. Se falarem um bocado com o João, ou se estiverem mais ou menos por dentro dos processos, sabem que, se calhar, com demasiada frequência, a opinião das pessoas como o João e dos técnicos é, com demasiada frequência, não tida em conta nos processos legislativos. Eu também já fiz parte de alguns e há momentos divertidos entre o final dos trabalhos das comissões técnicas e depois o que aparece em Diário da República. Há zonas opacas absolutamente insondáveis nos corredores legislativos que eu nunca percebi muito bem entre o fim dos trabalhos técnicos e o que de facto é regulamentado. E portanto eu queria deixar esta ressalva porque o João não está aqui a representar o poder legislativo português, está aqui a representar a sua visão de defensor da sustentabilidade e eventualmente, e a pergunta era essencialmente essa, João, como é que nós conseguimos convencer o legislador a ajudar-nos a isso? Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, muito obrigado pela vossa presença também. Obrigado. Eu quero também já dizer aqui que, como o Vasco sabe, e a Catarina também, eu aqui há uns anos, no âmbito da Ordem dos Arquitetos, tentámos promover uma certa pressão, não é? Quando o regulamento está à direção da Ordem, no sentido de fazer força, enquanto se estava a construir o regulamento deste de 2013, 118-2013, que já vai na quinta alteração, etc. Eu devo dizer que eu não tenho poder nenhum, eu trabalho todos os dias e isso é a única força que eu tenho. Neste momento eu acabei por ir para a Direção-Geral de Energia, mas em relação a este tema, eu queria deixar aqui umas ideias que me parecem importantes. E tento também agora, ultimamente, participar de algumas reuniões da ação concertada da EPBD, da Diretiva do Desempenho Energético dos Edifícios. Queria deixar aqui algumas ideias. A primeira ideia é que a diretiva, portanto, nós agora entramos num espaço europeu e este espaço perdemos alguma soberania. A ideia é mesmo perder soberania, mas perdemos todos, não é? Mas as diretivas são legislações que têm que ser transpostas. Quer dizer, não é, já há regulamentos delegados também, que são impostos e quando entram em vigor no Parlamento Europeu entram imediatamente em vigor nos países todos. Mas uma diretiva é uma diretiva, é uma orientação que depois tem que ser transposta para a legislação. E o que acontece é que eu acho que às vezes nós portugueses, ou alguns portugueses, gostam de ser muito bons alunos em determinados aspectos. Nós sabemos isso, não é? E aqui talvez tenha havido, portanto, esse objetivo, não é?
de meter os parâmetros, são requisitos muito exigentes e isto é um aspecto. E, portanto, segundo a opinião ali da luta armada, não é? Eu acho que a Terra tem toda a justificação e poderá não haver uma luta armada, mas haver uma pressão junto, digamos, das entidades políticas, dos regionais, das câmaras. Eu acho que os presidentes das câmaras poderão pressionar o governo central e acho que esse caminho é perfeitamente legítimo. Essa era uma primeira ideia que eu gostava de dizer. Outra ideia é que Portugal é dos países mais eficientes que há. Se formos a ver as estatísticas do BPIE, que é o Building Performance Institute for Energy, que tem muito prestígio, vemos que Portugal tem lá uma pintura a verde, mas verde carregado. É o mais eficiente. É o mais eficiente porque a eficiência mede-se pelo consumo. E isso também está previsto essa modalidade de avaliar o consumo dos edifícios e avaliar a classe energética através do consumo real, também está prevista, foi transposta. Assim como há outras coisas que também não foram transpostas, por exemplo, as casas de fim de semana, onde as pessoas só vivem alguma parte do tempo, podem não estar abrangidas pela diretiva. Porque, de facto, o consumo ali é baixo, a pessoa só lá vai 2 meses, nem férias. Ora, vocês estão a imaginar em Portugal, não é? Nós também temos que compreender um bocado o legislador. Em Portugal, todas as casas passariam a ser de férias. E nós não temos dúvidas sobre isso, não é? E pronto. Mas a diretiva tem uma série de procedimentos que quer dizer, que nós utilizamos, ou que nós não utilizamos, mas que deviam ser utilizados. Portanto, eu acho que se houver uma pressão, se houver, digamos, uma pressão, digamos, informada, não é? E nos pontos essenciais, pode haver, de facto, quer dizer, porque está previsto na diretiva e podem ser tomadas certas opções. Pronto. Em relação à eficiência, a este aspecto digamos, da nossa eficiência, que nós somos o país mais verde, somos dos países ou mesmo o mais verde da União Europeia, porque de facto consumimos pouco, tem a ver com o nosso padrão de conforto nas casas. Que às vezes dizem, e tal, em Portugal as pessoas não aquecem os edifícios, de maneira que nós passamos imenso nos edifícios. Nós também não precisamos, eu nunca apanhei, e costuma ser, nunca apanhei tanto frio como em Portugal, dizem alguns estrangeiros, e uns estrangeiros que vão para cá, passando por cá, porque há os portugueses que também nos dizem essa conversa. Mas eu outro dia tive a ocasião, portanto, estava precisamente num meeting da diretiva, e vieram com esse argumento e disse, pois é, eu também já estive na Suíça, e nunca passei, no verão, nunca passei tanto calor como na Suíça, porque de facto eles não aquecem os edifícios. Bom, os noruegueses, consta, eu estive na Noruega há uns tempos, que eles gostam de dormir com a janela aberta. Eu não sei se será no inverno também. Mas me cheguei ao hotel e tinha uns edredons quentíssimos. Eu tive um calor daquilo. Mas já confirmei com colegas. Ora bem, porquê? Porque há padrões diferentes de utilização e de comportamento dentro dos edifícios que também devem ser respeitados e que eu acho que essas ideias também podem influenciar um pouco também, digamos, a construção destas diretivas que são negociadas no Parlamento e no Conselho Europeu e, portanto, numa perspectiva. Portanto, basicamente, o que eu quero dizer, eu acho que era isto que eu tenho para dizer, embora para já. João, desculpa. Sim.
essas diretivas devem ser reinterpretadas em vários países. Exatamente. Aliás, por exemplo, a Bélgica tem 3 diretivas. Mas temos também aquelas. Não dá para copiar. Não dá para copiar. Então tem que ser sempre. As diretivas, digamos que a aplicação da diretiva tem várias hipóteses. Não é? Depois os países, por exemplo, inspeções dos dados condicionados, foi uma coisa que nós estávamos em cumprimento e que agora, a partir de há muito tempo, já não estamos. Nós, claro, não queremos fazer inspeções, nem pensar, porque as pessoas dizem, então, só fazem inspeções, têm que tomar medidas alternativas. E nós lá justificámos que havia lá uma disposição, nós a direção uma disposição na nossa legislação, que é que aumenta uma classe energética a partir de 2016, e nós provámos que essa medida era superior às infecções. E por acaso até teve um impacto em relação à própria União Europeia e esse trabalho. Mas, por exemplo, os requisitos têm que ser avaliados segundo uma metodologia do custo ótimo. Sobre isso há também um regulamento. E, portanto, este custo ótimo é diferente de este país. Embora o regulamento seja, de facto, um regulamento local que entrou em vigor nos países todos. Portanto, a metodologia tem que ser sempre a mesma. Agora, digamos, em relação à diretiva, cada pessoa pode, e há na diretiva também a possibilidade de avaliar a classe energética através do consumo real do edifício, ou de condições. Isso tem que estar enquadrado dentro da legislação. Portanto, eu já em tempos tentei pressionar, através da Ordem dos Arquitetos, o poder político, agora, na altura, acho que o Centro da Terra deve fazer o mesmo, quer dizer, os meios que encontrar, mas, quer dizer, uma avaliação que seja com pés e cabeça. Acho que poderá haver teses de doutoramento nesta área. Poderá haver teses de doutoramento. O Vasco, com certeza, que conseguirá orientar. Eu também sou doutorado, também, se alguém quiser aprofundar estes temas. Portanto, há uma colega que foi minha colega no LMEG, que foi a Marta Planão, que faz uma série de volta e meia orienta tese e produz imensa ciência em termos de alternativas. Portanto, uma tese que eu li há pouco, achei muito interessante, foi que o regulamento anterior, o 2006, dava uma perspectiva muito mais real dos consumos do que uma coisa é os consumos nominais, os consumos teóricos, nós medimos no regulamento, de acordo com aqueles pressupostos todos e de acordo com aquelas metodologias que são obrigatórias. Outra coisa são os consumos reais. E havia lá um fator de 10% no anterior regulamento da utilização em que, quer dizer, aquilo queria dizer mais ou menos que nós só ligávamos o aquecimento 10% do tempo. E ela fez uma série de estudos sobre isso e chegou à conclusão que não era bem 10%, mas que era 15%. Portanto, isso aproxima-nos. Isso dá-nos a ideia e nós podemos, para fazermos, digamos, cenários energéticos do país, podemos chegar a conclusões mais rigorosas. Pronto, isto é só um exemplo, não é? Mas pronto, eu acho que já disse Quando o Alexandre fez uma pergunta ao João, eu pensei que estava aberto de lado. Agora, mas eu acho que podemos ter uma outra reflexão, que é, depois disso que disse, fazermos eu por acaso fazia aqui uma pena com um gráfico de um estudo feito por um amigo nosso, que é também neste momento também da Ordem dos Arquitetos, que é o Bruno Marques, que é da Universidade de Porto, que fez um estudo, por acaso utilizou 2 edifícios nossos não, um é nosso e o outro é de cliente. Entre outros. Fez vários edifícios
E um deles, que é um que não é nosso, que é um edifício que já existe desde 2004, foi feito as medições na altura pelo Dondola, interior e exterior, umidade e temperatura. Aliás, esse gráfico já foi visto várias vezes também, que dava digamos assim, o comportamento do edifício. É engraçado que nós agora, o edifício foi medido novamente, ele tinha 120 metros, portanto tinha uma certificação, que na altura não havia, mas pronto, teria na altura uma hipotética certificação, que agora foi medida há pouco tempo. O edifício responde melhor agora do que aquilo que respondia na altura. Só pelo simples facto de ter, em vez de 120 metros, que é quando ele foi medido, e agora é já um turismo e tem 580 metros quadrados. Por uma razão, não só pela dimensão e também pelo uso. Também porque foi feito, naquele edifício foram feitas pérgolas e as pérgolas passaram a ter vegetação. O arquiteto conhece aquela casa no Félix, aquele turismo. Chama-se Qatar do Rio, portanto é um turismo. Foi a primeira casa que nós fizemos, em 2004. Tem paredes de 50. Portanto não passaria nunca na legislação atual. E a temperatura que eu se quiserem, posso-vos mostrar só para... Portanto, temos lá temperaturas de 46 graus exteriores e interiores menos 21 graus, medidos por máquinas que estavam remotamente a transmitir para o Porto e portanto, sempre em simultâneo. Portanto, creio que era de 20 em 20 ou 30 em 30 minutos, faziam uma leitura. Portanto, e vê-se ali o comportamento do edifício em determinadas zonas. E depois há um programa que ele tem que analisava o edifício todo, na globalidade. Portanto, os pontos onde ele mediu eram todos virados praticamente a sul-oeste. E vê-se o comportamento do edifício no início e agora. Portanto, as medições foram feitas umas em 2005 e outras em 2016. Uma tem 10, 12 graus de diferença e outra tem 21 graus de diferença. Na maior amplitude que tem da diferença de amplitudes. Isto também é coisas que devem ser pensadas. Vocês também têm medições para o inverno? Sim, em outubro tem temperaturas baixas. Nós temos lá... Não, mas não temos medições em inverno. Mas está aberto o debate ou não? Não temos, porque a questão é que aquele edifício, nós, como já se falou aqui, projeto, técnicas de projeto, orientações, tudo isso. Aquele edifício foi pensado para privilegiar o verão. Nós já sabemos que temos um inverno rigoroso e um verão rigoroso. Não é? Podemos tentar privilegiar tentar um equilíbrio, mas aquela opção foi mesmo privilegiar o verão. Ou seja, no inverno é preciso aquecimento, mas o cliente gasta em energia elétrica e em consumo 2 euros por dia. Portanto, não temos medições. Portanto, ele não acessa com energia elétrica. Mas sabemos que mas equilibra verão e inverno no máximo 4 horas de aquecimento. É necessário. Isto é, se não houver sol, porque se houver sol, abre as janelas e tem ganhos. Portanto, isto é muito flexível. E o comportamento desse edifício, no início tinha um comportamento e agora já tem outro. Sim, isso é normal. Pronto, mas isto para dizer, além do que já estávamos a falar, ainda temos que pensar nisto, que é, os edifícios também, eles também têm respostas diferentes também ao longo do tempo. Ao longo do tempo até pela utilização, porque nós vamos dando utilizações diferentes, vamos melhorando esse comportamento. E, portanto, até aprendemos uma coisa que é ventilar uma casa de taipa, que é uma coisa importantíssima que ninguém sabe. As pessoas ao fim de 10 anos começam a perceber como é que se deve ventilar a casa. Aliás, nesse turismo houve essa questão, porque a senhora ao início não percebia que tinha de ventilar à noite, e nós dizíamos, insistíamos, e ela até que percebeu e o edifício começou a funcionar muito melhor quando ela começou agora, porque havia os mecanismos estavam lá, as aberturas estavam lá nos sítios certos, estava tudo, só que não era a utilização também. Isso é uma das coisas que é essencial compreender. E surgiu, há uns anos atrás, surgiu, não lembro isto era, como se chama? Ficha técnica da habitação. Então, surgiu esta situação. Na realidade, para nós, e quando falamos em construção tradicional, construção em terra,
estamos a pensar em soluções para realmente funcionar e sejam compatíveis. Nós temos que compreender que materiais é que são lá colocados, porque esses materiais são compatíveis entre si para que o edifício seja durável, tenha qualidade e que não seja necessária constante intervenção. Quando há intervenção, os donos da habitação têm que reconhecer o que é que existe na sua habitação para depois ser intervir, saber manter e saber reabilitar. Por isso, o existir um manual de utilização ajuda não só aos ocupantes a compreenderem como é que onde ocupar. Esta ideia de ser ecológico, de ser sustentável, é saber viver. É saber utilizar, não é por acaso que nós, quando compramos um computador ou um frigorífico, vem com uma manual de utilização. Caso contrário, nós não sabemos utilizar e gastamos mais energia do que eu poderia gastar se fosse utilizado corretamente. A casa é exatamente a mesma coisa. Se nós não sabemos utilizar a habitação, tirando partido das características que ela tem, e o papel do arquiteto é essencial, fazer arquitetura não é fazer desenhos, é conhecer tudo isto, é saber que o ambiente que envolve o edifício vai interferir na forma como ele se vai comportar. Saber que o ventilar é essencial, então eu tenho que desenhar o meu edifício, pensar na ventilação, pensar nos materiais, tudo isso é fazer arquitetura. Não é o que nós aprendemos, mas isso é fazer arquitetura. E depois o habitante tem que saber habitar e tirar partido daquilo que lhe foi fornecido. Isso é um conjunto de coisas e tudo isto tem que ser analisado. Fátima, queria falar também. Já pego com uma formulação, quero responder tanto ao Francisco como à Ana e para essa questão dos materiais. Portanto, a minha área de construção está e, obviamente, quis saber que medidas é que há, tanto na arquitetura térmica, esta casa, abaixo, tudo isto vai abaixo, com que a térmica, a acústica, a estrutura. Não é só na construção interna, mas também tem todo o resto social, seja o local, seja as técnicas antigas, seja o material que se fala muito, que eu dou-lhe a designação de fundidão, que é o fundatório comunitário que há por todo o Alentejo, que é só introduzir pedra, cal e também alguma térmica de materiais porcelânicos, cerâmicos, etc. Tem enorme resistência. E tentar responder aos autores, porque no fundo o modelo de trabalho disse, e é verdade, há um caso prático, e já há algumas publicações, e vai haver agora outra, em Elvas, no Forte da Graça, Forte Nossa Senhora da Graça, que fui projetista disso, e veio da área da Conceição do Estado. E o modelo que se criou com a Câmara foi introduzir um filtro em todas as especialidades, mas logo de início, que vinha da conservação. Porquê? Porque se calculou, se disse desde o início, isto é um projeto de conservação e de manutenção. Não vamos alterar o que aqui está muito bom. Queremos sim dar um uso diferente, atividades culturais, uma coisa vinculada, mas queremos um filtro. Esse filtro foi introduzido de maneira, portanto, os primeiros a entrar, entramos todos os projetistas em simultâneo, 20 projetistas, com 3 meses para fazer um projeto por causa de uma candidatura que já era o fim da candidatura. Fizemos em 2, foi julho e agosto, em Elvas. Nós dialogámos os 20 em simultâneo, ou seja, quando dizíamos eu tenho que abrir vossos, não sei o quê, tenho que fazer uma infraestruturação elétrica, não há vossos. Então, de que maneira podemos fazer? Vamos estudar os vossos existentes, os militares fizeram algumas adaptações, vamos fazer um estudo hidráulico, estudem todo o sistema, desde a externa, a recolha das membranas, uma fonte, a distribuição, as residuais, estudem tudo o que há e vamos aproveitar tudo o que há. Isto foi possível, aquilo é enorme, são 50 hectares, é enorme. Foi feito em 2, 3 meses. Depois, em obra, em paralelo, aliás, por causa da questão dos materiais, foi contratado o MEC e eles também estudaram todos os materiais existentes, mas, em simultâneo, estudaram os materiais existentes na área dos fornecedores locais, desde a calma artesiana, que não existem, sabem que ela não é comercializada em Portugal, mas sim em Espanha, e chama-se cal de património, uma coisa tão normal como cal de património, os barros, as pedras, a areia, do Guadiana, que estupidamente
tinha que ser do lado espanhol, porque do lado português não se pode extrair, mas do lado espanhol pode. Pronto. E, portanto, nós, entre a fronteira, conseguimos todos os materiais necessários para a obra. Porque a obra, no fundo, é uma montanha, foi cortada, com um tiro forte, todos os materiais foram do buraco, tudo foi feito lá, e agora, na obra, todos os materiais foram usados, os do mesmo buraco e das redondezas, e não mais. E pusemos a indústria local a trabalhar para a obra e 200 homens contratados de obras. A empresa que foi para lá primeiro tentou subcontratar tudo, claro que era impossível, tinha 8 meses a fazer a obra, e o que se fez foi buscar mão de obra local, com anúncios, jornais, boca a boca, e toda a mão de obra disponível na zona, nessa zona do Alentejo, foi para lá. E como é que eles sabiam trabalhar? Eram todos os pequenos empreiteiros que tinham tido problemas na crise, não é? E que já não laboravam e que efetivamente já não sabiam o que era a parte, mas que as suas mães, as suas avós trabalhavam com calma. E sim, mas isso não funciona, mas isso não vai dar, mas isso não vai dar. Fizemos formação. E, portanto, os mesmos projetistas foram para a obra e durante todo o tempo, permanentemente, acompanharam a obra. In situ, lá. Pronto. E demos formação. Mas aí eu acredito, ou seja, aí nós tínhamos a Construção estava, no fundo, a dar formação de materiais. A cal em pasta, com caiado, com acrescentar pigmento. Não foi necessário um fixativo, foi tudo caiado. Não foi necessário um fixativo, foi metido um acrílico. E não houve problema de destacamento da cal. Certo. A cal foi cal magnesiana, porque nas análises, na analítica, a cal era calcítica. Era a par, era magnesiana e, portanto, usámos também magnesiana. As reações posolânicas dos tijolos cozidos abaixo da temperatura. Fomos ao forno e dizer ao senhor que era o seu. Mas isto é podre, mas isto parte, mas isto não funciona. Não, mas nós queremos as reações posolânicas deste tijolo ao cozido. Portanto, tudo isto é preciso conhecer os materiais. Há o que eu considero ser um generation gap, ou seja, de facto, os mestres pensariam fazer aqui 20, 30 anos de ausência de trabalhar com estes materiais. Há uma nova geração, não é que seja muito nova, que trabalha isto há 20 anos, mas no fundo nós e mulheres têm a ensinar a fazer. Também foi difícil, posso dizer. Os senhores não aceitavam muito bem. Mas pronto, depois foram percebendo de que não isto funciona. E depois a participação certificada de boa execução a todos os funcionários, a todas as pessoas que trabalharam cá, a dizer que tinha participado na reabilitação do Forte da Graça e revelado neste dia, neste técnico, no conhecimento agora. E este papelzinho já dá para eles depois terem orgulho de tudo que fizeram e nas obras que vão fazer, na reabilitação do centro histórico, voltar a aplicar esses conhecimentos. Não, o orgulho é muito importante. Uma das grandes dificuldades a nível de trabalho artesanal e faz mais uma vez em si. Se calhar temos mais uma questão que quer ser e depois ia pedir para se inscreverem para questões, porque a seguir esta questão podíamos entrar então em coffee break, mas pedir para se inscreverem para questões para a segunda parte. Júlio da Silva, da Universidade de Évora. Eu queria transmitir algo da minha experiência e das preocupações que tenho tido. E em relação a esta questão, ao comportamento térmico dos edifícios em terra, tem-se falado muito em regulamentação e em eficiência energética, mas há um outro problema que eu queria agora lançar também, que é a questão do conforto. E o que acontece é o seguinte. De facto, dizer que os edifícios em terra, o conforto está garantido, é um mito. Portanto, eu penso que é preciso distinguir duas situações: a situação de verão e a situação de inverno. A situação de verão, ou seja, a chamada estação de arrefecimento, tudo bem, o conforto está garantido. E até, se calhar, com meios naturais, sem necessidade da chamada energia auxiliar, se realmente houver os princípios da chamada arquitetura bioclimática, se forem utilizados com o nosso clima, está garantido o conforto no interior dos edifícios. A situação de inverno já não é assim. Conheço situações concretas no Alentejo
de queixas de falta de conforto. Pode ser um caso isolado, mas pronto, existe. A situação é a seguinte: é uma sala com mezanino e, portanto, uma das paredes do lado contrário à mezanino é uma parede orientada a norte. Portanto, do pé direito, não é? Já que a mezanino fica daquele lado. E mesmo com aquecimento, as pessoas queixam-se de desconforto por baixa temperatura superficial da parede voltada a norte. O que é que acontece? É que, de facto, a transmissão de calor pelas paredes exteriores tem duas consequências. Uma é o desperdício de energia, não é? O calor passa lá para fora e eu tenho de ter o aquecimento ligado mais tempo ou com maior potência. Agora, outra consequência é afastar a temperatura superficial da temperatura interior. Se a resistência térmica diminui, fica a temperatura superficial afastada da temperatura interior. E eu posso aquecer, ter uma temperatura daquela que poderá, em princípio, poderia conduzir-me ao conforto e ter 20, 22, o que eu quiser, mas se aquela superfície estiver a 16, 15 graus, causa-me desconforto. Apesar de eu aquecer o ar, aquela temperatura superficial causa-me desconforto. E acho que já todos sentiram, principalmente isso é mais evidente quando estamos numa superfície de vidro à noite, uma superfície de vidro sem estores, sem cortinados. Nós às tantas começamos a sentir um desconforto lateral, isto é, o ombro ou o braço que está virado para essa superfície de vidro arrefece. Portanto, são trocas de calor de radiação que nos fazem perder esse calor, e apesar do ar estar a uma temperatura ideal, termostaticamente controlada, nós sentimos desconforto. E, portanto, esta é uma nota, eu não estou a generalizar, é uma situação pontual, mas já que estão aqui projetistas, eu acho que é preciso ter muito cuidado em relação, nomeadamente, às paredes voltadas a norte. Voltadas a norte porque não recebem radiação solar durante o dia, e no Alentejo, mesmo durante o inverno, é forte e é importante a radiação solar recebida pelas paredes exteriores. É importante. E por isso, se ela estiver bem exposta a sul, ou mesmo nas outras orientações, a questão é minimizar. Agora, a norte, que no inverno não recebe radiação solar, aí tem esse problema. E, portanto, nomeadamente nessas paredes, e para que se garanta, e numa situação dessas, para que se garanta o conforto no interior, eu penso que havia soluções, sei lá, uma parede de taipa complementada, será a custos, claro, uma parede de taipa complementada com aglomerado de cortiça e eventualmente depois forrada interiormente com adobe. Estamos na terra, a cortiça é um produto natural, portanto estamos com uma construção que se pode considerar sustentável, portanto estamos com produtos naturais e resolvia-se o problema de conforto. Sim, pronto, realmente era este contributo que eu queria dar. Eu respondo dizendo que exatamente a reforçar aquilo que eu disse, tem a ver com a visão. O que eu disse foi que a parede norte é maior e que a água está dirigida nesta sentido, é isso? Existe uma mezanino, portanto, é uma sala de pé direito, não é? E, portanto, tem uma mezanino dos lados que é exatamente do lado contrário à parede norte. A sala está exposta a... O pé direito é mais alto do que o lado, do lado da mezanino, do lado da parede norte, que eu percebia que era uma água. Explicam que era uma água. Não. A parede norte é uma parede do pé direito, a parede norte é do pé direito. Mas mesmo que não fosse, não é uma grande parede a norte, não é uma sala, uma parede a norte, traz esse problema. Aí é utilizado talvez por ser uma grande altura. Tem a ver com a dimensão da parede que está exatamente no lado norte, não é? Se nós sabemos que esse lado vai ter menos ganhos solares, se fazemos uma maior superfície nessa direção, obviamente vamos ter uma maior superfície que tem menos ganhos solares, que logo vai influenciar o edifício. Por isso há aqui uma questão que o Palmeiro levantou, que eu não falei quando fiz a minha intervenção, e que é a minha crítica essencial a nível de legislação e de cálculo da certificação energética. É contemplar a inércia térmica do material. A
inerência térmica é essencial. E trabalhar. Não é muito relevante. Só A inércia térmica trabalha como? Não trabalha só com fontes de calor no interior do nosso edifício. Trabalha exatamente com o design do edifício. Se nós sabemos desenhar o nosso edifício, temos ganhos solares. Esses ganhos solares vão exatamente, e isso é característica da arquitetura mediterrânica. A arquitetura mediterrânica tira partido não esteja a lutar com o investimento, porque a minha intervenção foi no sentido de que, estando aqui projetistas, deixa-me chamar a atenção para uma questão que de facto deve ser entendida em projeto, não é inultrapassável, mas deve ser entendida em projeto. Agora não pode ser ignorado. Não podemos dizer edifício em caipa, o conforto está garantido no interior. Isso não podemos dizer. É generalidade particulares e em determinadas situações, atividades particulares. Deixa-me só fazer aqui. Independentemente da regulamentação, para que o conforto esteja. Deixa-me só fazer aqui uma sugestão. Felizmente, o debate descontrolou-se um pouco em relação ao nosso modelo inicial. As diretivas deviam ser apenas uma coisa indicadora, é muito emocional, quer dizer que estamos todos muito entusiasmados. Agora, a nossa sugestão é que façamos agora a interrupção para o coffee break. Queria-vos pedir que mantenham esse fervor interior, que não deixem esmorecer no intervalo, para que assim possamos manter este nível aceso. Há já pessoas que me pediram para intervir até a resposta que foi aqui dito. Portanto, quem se quiser inscrever pode fazê-lo já, que eu tomo já aqui nota. Vamos só beber um café, já um pouco as ideias e depois começaremos em forma a seguir.